Hum, A maior fã do Gustavo é a Caroline. por que será? Ah, Tá todo mundo enxergando minha transmissão aí? Sim. Tá bom. Bom, vamos começar então por epitélio de revestimento. Eu vou usar aqui as imagens que eu deixei no drive de vocês. Tenho aqui 7 imagens. E vou usar também o livro, que também está presente no drive de vocês. Primeiramente, para classificar epitélio de revestimento, vamos ter duas coisas que a gente vai ter que fazer. Que vão ter, primeiro, determinar a quantidade de camadas desse epitélio e a forma dessas células. Vocês estão enxergando meu mouse? Sim, Gustavo. Ok. Primeiramente, esse epitélio aqui. A gente vai ver, primeiro, a gente vai ter que ignorar essa estrutura aqui do meio, porque ela não importa para nós agora, e essa daqui de fora também. A gente vai focar somente nessa parte que reveste aqui, ó, aqui onde essas duas setas pretas estão apontando. Primeiramente, todo mundo concorda comigo que existe somente uma camada de células aqui? Percebam que entre esse pontinho onde está meu mouse, entre aqui onde está a seta, vai ter apenas um núcleo e acima e abaixo não vai ter mais nada de epitélio, levando em consideração que a gente não está considerando essas duas estruturas externas e internas aqui? Ou alguém acha que tem mais de uma camada, uma por cima da outra? Bom, se ninguém respondeu, eu vou considerar que vocês concordam comigo. De fato, nesse epitélio a gente vai ter somente uma camada, então é um epitélio simples, e como a célula tem esse formato achatado, esse formato plano, vai ser classificado como um epitélio pavimentoso simples. Simples porque é somente uma camada, e pavimentoso porque é formato plano. Nessa segunda imagem, percebam que a gente também vai ter somente uma camada de epitélio, porém aqui as células já mudam de formato. As células já não têm mais esse formato achatado, como essa daqui, e vão ter esse formato circular. Então a gente vai classificar isso aqui como simples cúbico. Simples porque é somente uma camada, e cúbico porque tem esse formato redondo. Ahn, Vocês sabem me dizer em quais locais do corpo a gente pode encontrar esses dois epitélios aqui? O simples cúbico e o simples pavimentoso? Alguém tem alguma ideia? Levando em consideração a função desses dois? pavimentoso nos vasos e cúbico nas glândulas. Sabe explicar por quê? Não, pode explicar aí, monitor. Tá bem. Olha só. Quando a gente estiver falando sempre de epitélio. Assim, ó, a gente tem que lembrar, primeiramente, que o epitélio de revestimento vai ter duas funções principais: a função de revestir, quer dizer, a função de proteger, e a função de favorecer a troca de substâncias. Quando a gente fala de proteção, é meio intuitivo que o epitélio mais adequado vai ser o estratificado, correto? Porque o estratificado, deixa eu pegar uma imagem dele aqui. Cadê aqui? Ó, o estratificado ele vai conter várias camadas, então vai ser um epitélio mais difícil de ser atravessado. Então ele é um epitélio mais propício para proteção. Enquanto que o epitélio simples, como ele é apenas uma camada, ele vai ser adequado para a troca de substâncias. Bem, agora falando então sobre cúbico e sobre pavimentoso, já que o pavimentoso tem uma camada bem fina, ele vai ser favorável para a troca de gases. Então ele vai ser encontrado em vasos sanguíneos. Enquanto que o cúbico ele também vai ser favorável para a troca de substâncias, né, já que ele é apenas uma camada, então ele é fácil de ser atravessado. Porém, como a célula é um pouco mais grossa, ele vai trocar substâncias mais líquidas. Ele vai ser encontrado, por exemplo, em túbulos renais e glândulas. Bom, avançando aqui para a terceira imagem, a gente vai ter essa imagem aqui. Primeiramente, vamos contar as camadas. A gente percebe que entre a lâmina basal e entre a superfície livre do epitélio, eu acho que eu troquei a ordem, mas enfim, entre uma e outra, entre a superfície livre e a lâmina basal, a gente vai ter somente uma célula. Alguém discorda disso? Alguém discorda que entre as duas extremidades do órgão a gente tem somente uma camada de epitélio? Bom, então esse epitélio vai ser classificado como simples, é somente uma camada. Só que esse formato aqui, ó, muita gente vai acabar confundindo esses dois aqui, porque o formato do núcleo é o mesmo. Os dois são circulares. Mas reparem nesse citoplasma. Percebam que o citoplasma ele é muito alto, ele tem muito mais altura do que largura, e o núcleo fica bem na base do epitélio. Tem muito citoplasma livre. Vamos ver as ilustrações aqui, ó. Olha isso aqui. O núcleo fica bem lá embaixo e para cima tem um monte de citoplasma sobrando. Esse epitélio, então, vai ser classificado como colunar ou cilíndrico. Ou prismático também, ó. Prismático ninguém usa. Enfim, esse epitélio, ele vai ser especializado em absorção. Então, ele vai ter um epitélio muito encontrado no intestino delgado, por exemplo. Deixa eu ver mais imagens dele aqui.
Ó, nessa ilustração aqui a disposição está bem parecida com a imagem que eu trouxe, um formato meio circular. Ó, o núcleo bem na base, bastante citoplasma sobrando, e tanto o núcleo quanto o citoplasma em formato colunar, com bem mais altura do que largura. Tá. Agora começa a ficar divertido. Esse aqui é um epitélio que a gente vai ver aqui um núcleo por cima do outro, e a gente imediatamente vai pensar que ele é estratificado. Mas o ponto desse epitélio aqui é que, na verdade, eles são várias células na mesma camada, mas com núcleos em alturas diferentes. Olha essa desgraça aqui. A gente vai ter aqui um núcleo mais alto, um mais baixo, um mais baixo, um mais alto. Porém, percebam que todas as células vão tocar na membrana basal. Então, isso tudo aqui é apenas uma camada. Como é que faz para não confundir esse epitélio aqui com algum estratificado verdadeiro? Porque o epitélio pseudoestratificado vai ter duas estruturas que são muito características dele, que são essa célula branca aqui, bem grande, bem visível, que vai ser a célula caliciforme. Isso aqui é uma glândula, tá? Uma glândula exócrina unicelular, é somente uma célula. Essa glândula é responsável por produzir muco. E a segunda estrutura vão ter esses cabelinhos aqui acima do epitélio, que vão ser os cílios. Os cílios, eles atuam junto com a célula caliciforme, movendo esse muco. Aqui, vamos ver mais um pouco, ó. Aqui na ilustração, esses espaços brancos aqui são as células caliciformes, aqui os cílios. Aqui, ó, as células bem visíveis. Aqui as células de epitélio estão meio bagunçadas, né? Mas essa imagem é muito boa para a gente ver a glândula caliciforme e os cílios. Aqui é o contrário, aqui a gente vê as células muito bem, porém não tem glândula caliciforme e os cílios estão pouco visíveis. Aqui tá tudo feio, só que dá pra visualizar aqui a célula caliciforme bem volumosa aqui. Enfim, esse epitélio, ele vai ser muito típico do sistema respiratório, justamente pela questão do muco, né? A presença de muco e a movimentação do muco pelos cílios impedem que as impurezas adentrem ao sistema respiratório. E outra coisa, o epitélio pseudoestratificado ele sempre vai ser cilíndrico, tá? É uma regra dele, ele sempre vai ter esse formato de células. Bom, aqui a gente já vai estar falando de um outro tipo de epitélio em relação à quantidade de camadas. Percebam que aqui a gente vai ter várias células, ó. Uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Várias células entre uma extremidade e outra do epitélio. Mas, olha, percebam uma coisa. Percebam que as células aqui de baixo, elas vão ter um formato cúbico, enquanto que as células mais superiores vão ter um formato pavimentoso. E agora, como é que eu faço para determinar se esse epitélio aqui é cúbico ou pavimentoso, se tem dois tipos de célula aqui? Alguém tem um palpite? A que tá mais perto do lúmen, tá mais em cima. Sim. Mesmo que o epitélio tenha 1000 camadas, a gente vai considerar sempre a mais superior. Se a camada mais superior tem esse formato pavimentoso, então esse epitélio é estratificado pavimentoso. Vamos ver a imagem no livro aqui. Ó. Essa imagem aqui é interessante, ó. Percebam que aqui as células lá de baixo começam cilíndricas. Elas começam cilíndricas, sobem cúbicas e terminam pavimentosas. É sempre essa última camada que a gente vai considerar para determinar o tipo de célula desse epitélio. Bom, como eu já havia comentado, já que esse epitélio tem várias camadas, ele vai ser um epitélio difícil de ser atravessado, então ele vai ser mais adequado para proteção. Bom, esse epitélio aqui é exatamente o mesmo epitélio que a gente viu aqui em cima. É um epitélio estratificado, pavimentoso. Porém, percebam que acima dele a gente vai ter essa camada de proteína, que vai ser a queratina. Então, esse epitélio vai se chamar de estratificado pavimentoso não queratinizado, e esse aqui de estratificado pavimentoso queratinizado. Bem, vocês sabem dizer onde a gente pode encontrar estratificado queratinizado e estratificado não queratinizado? Sabem a diferença desses dois epitélios? O que a queratina agrega a um epitélio? Que diferença que ela faz no epitélio? Qual a função da queratina? Bom, a queratina ela vai ter duas funções, mas a maioria só se lembra da primeira, que é a de proteção. De fato, ela vai ser muito boa para evitar choques mecânicos, atritos, porém ela também vai ter uma segunda função que não é muito lembrada, que é a de evitar a desidratação, porque a queratina é responsável também por reter água.
Então, bom, os dois epitélios vão ser encontrados em locais que necessitam de proteção. Eles não vão ser adequados para troca de substâncias, como os epitélios simples, de uma única camada. Porém, esse epitélio aqui, o não queratinizado, ele vai ser encontrado em regiões que precisam de proteção, porém que não precisam se preocupar com desidratação. Por exemplo, o interior da boca. Nunca vai faltar água na nossa boca, sabe? É uma região que não tem esse tipo de escassez. Então, por mais que seja encontrado queratina no lábio e na língua, no interior da boca, que seria a parte mucosa, não vai ser encontrado queratina. Já esse epitélio aqui vai ser encontrado em regiões mais secas, com mais tendência à desidratação. Por exemplo, mão e pé. Deixa eu mostrar mais imagens da queratina aqui. Bom, a queratina muitas vezes ela vai apresentar esse aspecto de descamação, como algo que estivesse saindo do epitélio. Às vezes não, às vezes ela vai estar bem firme aqui, ó, como nessa imagem que eu trouxe para vocês. E agora a gente chegou no pior de todos. Bem, esse epitélio aqui, ele sempre vai ser estratificado. Ah, esqueci de falar uma coisa. A queratina, ela é exclusiva do epitélio estratificado pavimentoso. Tá? Sempre vai ter esse epitélio aqui. Da mesma forma que o cílio é uma estrutura exclusiva do epitélio cilíndrico. Bom, esse epitélio aqui, ele sempre vai ser estratificado, sempre vai ter mais de uma camada, né? Porém, em relação à forma das células, ele vai ter uma classificação especial. Por quê? Porque esse desgraçado aqui troca de fórmula de célula. Aqui eu tenho uma imagem demonstrando isso, ó. Esse epitélio pode receber o nome também de epitélio de urotélio, porque ele é um epitélio exclusivo do sistema urinário. Ele é o epitélio predominante na bexiga. Quando a bexiga está vazia, ele vai ter esse formato aqui. Percebam que as células, os núcleos, têm um formato mais cúbico e a superfície da célula também vai ter esse formato mais côncavo. Enquanto que quando a bexiga está cheia, as paredes da bexiga se esticam, consequentemente as células também se esticam, e a célula acaba ficando mais pavimentosa. Características próprias desse epitélio seriam isso aqui, ó. Percebam que aqui a gente tem um espaço em branco. Não é uma célula isso aqui. Isso aqui não tem núcleo, também obviamente não é queratina. Esse espacinho em branco aqui é uma camada de proteína que vai ser chamada de célula guarda-chuva. Ela vai aparecer nesse epitélio porque esse epitélio está sempre em contato com a urina. Então, para evitar que os componentes tóxicos da urina adentrem ao intertício da célula, essa camada de proteína vai estar lá para proteger. Sem contar que essas células elas têm um formato bem mais globoso que as outras células, é um círculo um pouco mais característico, mas a principal característica que define o epitélio polimorfo ou de transição seriam as células guarda-chuva. E também a presença de glicocálie, que seriam essas linhas aqui que nem sempre vão ser tão visíveis. Bom, vamos ver imagens dele aqui. Olha só, novamente aqui, ó, um espacinho sem núcleo por cima das células. Teria a célula guarda-chuva, responsável por proteger o epitélio de transição das toxinas da urina. Aqui a gente vai ter essas preguiações, mas não é muito bom focar nisso agora, porque teria mais conteúdo de histologia 2 de reconhecer bexiga. Bem, eu já apresentei todas as imagens que eu tinha de epitélio de revestimento, então queria saber se o pessoal tem alguma dúvida, e se não tiver, a gente já pode avançar para epitélio glandular. Alguém quer falar alguma coisa? Ou se vocês não querem abrir o áudio, escrevem ali no chat que o Gustavo responde para vocês. Pois é, eu nem tô acompanhando o chat, deixa eu ver se estão falando alguma coisa aqui. Tem uma notificação toda vez que alguém manda mensagem no chat. Eu não tenho Ah. ninguém montando, eu tô cuidando pra vocês. Então, Maravilha. pode focar na aula que eu qualquer coisa eu aviso. Ok. Se estão com vergonha de falar aqui, depois chamem ele, então, no Pode ser privado, no também, pode ser. WhatsApp ali. Mas não fique com dúvida, tá? Tá, então, já que ninguém vai falar mais alguma coisa, Gustavo, senão eu vou entrar pro glandular já. Ok, já vou parar o compartilhamento aqui. Tá. Por via das dúvidas também, caso queiram perguntar alguma coisa, lembrem que a pergunta também pode ser a pergunta de um coleguinha. Claro, claro. Olha aí o chat, gente. Não, Maíra, ela não aparece no pseudo estratificado. Ela aparece sempre no estratificado pavimentoso. Tá, então eu vou compartilhar aqui o meu, eu vou entrar no tecido epitelial glandular, eu sei que muitos têm dúvidas. Vou tentar ir com calma.
conforme você sem dúvida pode ir parando, tá? A Nauã, o Gustavo, acompanha aí o chat, ou qualquer um, porque eu não vou conseguir ver. Aí agora eu vou aqui apresentar para vocês. Vou começar desde o início, vamos com calma. E olha, Gustavo, vou fazer para ti. Gustavo? Bom, a principal Eu acho que é característica. para ti, não sei, não vi. A principal característica do epitélio vão ter as células justapostas, né? Eu não tô mais compartilhando, mas a gente. Vou compartilhar de novo aqui, não tem problema. Aqui, a gente sempre vai observar que em qualquer lâmina de epitélio, as células sempre vão estar bem unidas, ó. Sempre uma do lado da outra. Enquanto que em outros tecidos, como o conjuntivo, cartilaginoso, isso não acontece tanto. É a principal característica do epitélio. Tranquilo, Terence? Entendeu? Acho que sim. Tá bom. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Pode ir tirando quando eu vou arrumando aqui os materiais, vocês podem ir falando aí. Se tá aparecendo aí, alguém me avisa. Tá aparecendo. Sim, senhora. Tá bem. Então, vamos começar então pelas glândulas endócrinas, que são, existe só dois tipos, né? Que é a cordonal ou folicular, também chamada de vesicular. Peraí que eu só vou aceitar a pessoa. Ai, eu não sei como é que deixa isso aqui aberto, fica toda hora entrando aqui, mas tá, vamos lá. A gente sabe que a cordonal, ela se conforma como se fosse um cordão de pérola. Lembre, assim, algo relacionado com pérola. Conforme nessa imagem aqui, eu vou tentar dar zoom, ó. São assim, ó. Vocês estão vendo? Comporta assim, como se fosse uns cordãozinhos assim. Então, esse daqui não tem ducto. Aí eles liberam, no caso, os hormônios direto na corrente sanguínea. Então, por esse motivo, não precisa do ducto, já diferente das glândulas exócrinas. E aqui seria a glândula endócrina vesicular. Então, elas formam meio que uma vesícula, ó, em torno do... Lá é só cordonal, não tem as vesículas. Então, as cordonal ficam em torno aqui da vesícula, ó. Então, essa é a grande diferença entre elas. A prof normalmente vai mostrar assim diretamente, sabe? Não vai deixar algo com dúvida. No caso, na prova prática, né? Ela vai mostrar diretamente, assim, algo relacionado. Aí você já coloca, ó. Quando ver assim, já coloco direto todo o nome que ela sempre pede. Não sei se ela vai fazer prova de marcar ou dissertativa. Aí você já coloca um assim, descritivo, no caso. Aí já coloco, viu? Assim já coloco direto. Tecido epitelial glandular, o nome completo, endócrino cordonal, que é a forma de cordões, ou folicular. Ela não vai deixar nada com vocês, com dúvida, será que é isso, será que é aquilo? Ela vai mostrar diretamente isso, assim, ela vai dizer assim, isso que tá apontando na seta. Aí vocês vão começar a perguntar, é todo que tá em volta? Ela vai dizer, não, é isso que tá na seta, porque ela é bem assim. Aí agora vamos pra exócrina, né? Você sabe que a exócrina, ela já tem mais detalhes, porque tem ductos, porque tem porção secretora, e isso vai diferenciar o nome delas. Essa daqui vocês acabaram de ver com o Gustavo também, eu sei que a imagem tá um pouco ruim, mas eu tentei tirar lá do slide conforme a prof ia projetando, eu tentava tirar foto para depois mostrar para vocês. Então, aqui a gente está vendo a glândula exócrina unicelular, né, que é a célula caliciforme, que aqui na seta tá para ver, assim, mal, porque ela não é corada, né, caso que é muco, né, a célula caliciforme, a secreção dela é por muco, e o muco, como vocês sabem, ou deveriam saber, que ele não cora com HE, por causa da composição química do muco, né, e ele só cora com PAS. Isso também eu acho que é uma das perguntas que a prof pode fazer. Então é importante vocês saberem essa diferença. Alguém tem alguma dúvida? Não? Tá. Então aqui a gente vê a glândula
a outra glândula exócrina, tubular simples. Ela é tubular porque a porção secretora dela se comporta em formas de túbulos, ó. Se vocês verem aqui, parece um dedo de luva. Por isso que ela é chamada túbulo. E é simples por conta de que a porção secretora dela, a porção secretora nada, desculpa, o ducto não é ramificado, é um único ducto. Aí por isso que ele é classificado como simples. Se tivesse um ducto ramificado, seria composta. Alguém tem uma dúvida nesse tipo de glândula? Então, a prof vai mostrar para vocês diretamente. Essas aqui foram as imagens que eu tirei foto lá da aula dela, então provavelmente vai ser uma dessas, ou que ela vai achar melhor. Aí vocês olham diretamente na seta que ela tá apontando. Não fica olhando em redor, tipo aqui embaixo. Isso aqui vocês vão ver na histologia 2. Mas foque na que a seta tá apontando, sabe? Aí vocês vão ver aqui, ó. Viu isso aqui? Viu que é somente túbulos? Ah, só tem um túbulo, não tem ácido. Então você sabe que vai ser tubular. É exócrino tubular e simples, porque o ducto não é ramificado. Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Eu não tô vendo aqui o chat, o Nauan, o Gustavo, me avisem se alguém procurar alguma coisa. Aí agora a gente vai precisar detalhar. Tinha... Tá, aqui então é a glândula exócrina tubular simples e novelada, tá? E vamos ver que, tipo, ela é novelada, e quando faz o corte histológico, os buraquinhos, no caso, né? O corte fica espalhado, ó, fica um em cada canto. E a luz dela é bem grande, ó. Essa aqui é a glândula sudorípara, tá? No caso, essa daqui, a secreção dela é suor. E aí a classificação dela vai ser assim, ó. Tecido epitelial glandular exócrino tubular simples por causa que o ducto não se ramifica e novelado. Então, vocês viram se a prof projetar uma imagem assim, você já classifica direto esse nome. Não ficam, será que vai ser simples? Será que vai ser composta? Já sabe que a glândula sudorípara, ela vai ser simples, vai ser exócrino tubular simples e novelada. Já colocam diretamente esse nome. Viu uma imagem assim, já classifica direto esse nome. Não fique procurando muita coisa, procurando os ductos, quantos ductos tem, não. A prof vai mostrar, tipo, nem aqui nessa seta, ela mostrou, apontou para cá. Aí vocês vão ver, classificar, que eu vejo que essa imagem se repete várias vezes, ó, aqui, 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 então você sabe que é enovelado. Alguém tem alguma dúvida a respeito dessa? Essa glândula sudorípara é do suor, tá? E aí depois vem a glândula sebácea, que eu falei com a prof, que eu e a Carol foi na monitoria segunda-feira, e a gente ficou com dúvida. Aí a prof disse que no livro de histologia, quem fez esqueceu de colocar, e eu também esqueci de arrumar aqui, mas é ramificada, tá? Além de ser glândula exócrina acinar simples, ela é ramificada porque a porção secretora dela é vários ácidos, ó, diversos ácidos. Então, quando a porção secretora é além de tem mais de uma porção secretora, é classificada como ramificada. Aqui não é ramificada porque é uma porção secretora. Aqui parece ser várias porções, mas é uma. Assim aparece vários pontinhos, por causa que ela é novelada e foi cortada de um tubo novelado só. Mas aí, como o corte dela parece ser vários, mas na verdade é um. Que nem lá o tubular, ó. É uma porção secretora. É que depende do corte. Diferente dessa daqui da sebácea, que tem vários ácidos, ó, que é a porção secretora. Aí por isso que ela vai ser classificada como glândula exócrina acinar simples ramificada, tá? Não esqueçam que eu não coloquei aqui para vocês porque tinha baseado no livro. Aí eu conversei com a prof e ela disse que não, é ramificada por conta de que a porção secretora dela é formada por vários ácidos. E aí ela comentou para mim também que é importante vocês estudarem pelo material que ela deu para vocês. O livro é para ter uma base, mas é importante também você estudar pelo material que ela forneceu para vocês. Alguém tem alguma Eu dúvida? falei que o livro estava errado, dissesse que eu tava doida. É, tu comentou para mim. E aí eu tirei dúvida com a prof e realmente é ramificada. Alguém tem alguma dúvida nessa? Tá. Então vamos aqui pro tecido epitelial granular exócrino acinar composto. Então esse aqui é composto por ácido, tá? Aqui são vários ácidos, composto por causa que o ducto dele é ramificado. E eu queria ver com vocês que vocês sabem a diferença entre ácido e ducto, que eu botei um exemplo, esse PDF que vocês já tinham consultado, né? Que o ácido, ele tem um formato de pizza, e a luz dele é bem menor, ó, comparada com a luz do ducto.
E também na relação tem vezes também que o ducto tem a luz mais fechada, mas aí você tem que olhar o tipo de epitélio dele. Então é um epitélio simples, cilíndrico, ó. Não, cilíndrico nada, cúbico, desculpa. Epitélio simples, desculpa, cúbico. Aí vocês olham essa diferença, tá? O ácido tem formato de pizza e o ducto já olha diretamente o epitélio dele. O epitélio dele é cúbico e é simples, você já pode classificar como ducto. Mas normalmente tem essa diferença aqui, ó. Tem essa luz aqui, normalmente dá pra se espelhar, mas não exatamente foca somente nela. E aqui o ácido, ó, que é bem mais preenchido. Então, o ácido é uma porção secretora, tá? E o ducto é o que conduz a secreção. O ducto vai conduzir a secreção que o ácido vai produzir. Alguém tem alguma dúvida? Tá, Eu então, tenho depois ali. O livro ele tinha esquecido de botar ramificada nessa, mas a outra, que é a. Como é que é? Até me esqueci. É da parótida? Não, não é da parótida. a É a sebácea, glândula salivar. Não, a glândula salivar mista. Ela é ramificada, então, também. Ou não? a salivar mista, que é tubular acinar junto, É, porque tem várias porções secretoras. é. Pois é, Mas eu agora falei, de novo. pois é que a prof fala, tipo assim, eu também já tinha visto naquele livro Junqueira e Carneira que quando tem mais de uma porção secretora, tipo, tem várias porções secretoras, é classificado como ramificada. Aí, só que no livro, eu me baseei no livro, né? Até mostrei pra prof esse PDF antes de enviar pra vocês e a prof não tinha falado nada. Aí eu perguntei pra ela a respeito da sebácea, porque a gente ficou em dúvida. Aí ela disse que era ramificada. Aí eu tava olhando o material de vocês, que ela deu pra vocês, e realmente ela classificou como ramificada. Mas depois eu posso ver com ela. É que a gente pode ver com ela um dia, antes da É, prova. tem que ver a salivar mista e a parótida. Sim. Por causa que aí tem a. Peraí, só um minutinho. Em Carol, aí a gente pode tirar essa dúvida com ela. Antes, ela Aham, normalmente, quem tem dúvida, ela tira as dúvidas antes de começar a prova. tá. Aí tu anota isso daí e a gente tira dúvida com ela lá, que nem aquela outra que a gente ficou em dúvida da sebácea. E realmente, aí tu tava certa. Meu Deus, eu falei no livro não pode ter errado. E realmente É, tava errado. então. Mas eu acho que é ramificada sim. Eu acho. Veremos. Tá, vou dar seguimento aqui. Alguém tem dúvida nessa daqui, do ácido e do ducto? A diferença entre eles? Gente, depois vocês podem me chamar no WhatsApp, não fique com dúvida. Então agora a gente vai pra glândula exócrina tubular acinar, tá? Tubular acinar é por causa que ela tem essas duas porções secretoras junto. Ela tem tanto o túbulo quanto os ácidos. E é composta por causa que... O que classifica ela como composta? Porque os ductos são ramificados, tá? Então aqui a gente pode ver, ó. Aqui aquela que a prof ficou apaixonada, que então é o ducto, tá? E aqui é a porção secretora, ó. Que a gente pode ver os túbulos, aqui túbulos, e uns ácidos aqui também. E aquela semilua, ó, que vocês vejam aqui que é o túbulo e a semilua de ácido aqui na volta, ó. E ela pode ser, então, peraí, desse tipo aqui, ó. Ela pode ser secreção serosa, túbulo mucoso, tá? Que é o mucoso é bem clarinho e o seroso já é mais escuro. Ou que é a secreção mista, tá? E tem a meia-lua, que ela vai ser bem clarinha, o túbulo vai ser bem clarinho porque é muco, e tem a semilua, que é mais fortinha porque é serosa. Alguém tem alguma dúvida das glândulas? Que eu fui muito rápido, você tem alguma dúvida? Assim, a prof vai projetar exatamente, tipo assim, tudo que vocês viram em aula. Então, isso aqui, as imagens que eu coloquei pra vocês, que eu tirei direto lá do telão dela, vocês viram essa imagem, já classifica direto o nome, ó. Essa imagem vocês já viram, já coloca lá. Tecido epitelial, glandular, exócrino, acinar composto. Não fica procurando muita coisa. Olha exatamente na seta que ela vai perguntar pra vocês. Ela vai pedir, eu quero isso que tá na seta.
Aí vocês vão falar, tipo assim, se ela mostrar isso aqui, essa seta aqui, digamos que ela colocou a seta aqui nesse ducto, ela vai dizer, ah, quero isso aqui. Aí vocês não ficam olhando pro resto, olhem exatamente tudo aquilo ali. Aí vocês falam, ah, é um ducto. Aí se ela projetar assim, ah, quero que classifique isso aqui em geral. Ela vai dizer assim, aí vocês classificam direto já. Tecido epitelial glandular, exócrino, tubo, acinar composto. Ela vai ser bem direta, assim, e aí ela fala, ah, eu quero o que tá na seta, ou eu quero tudo que está na imagem, tá? Aí eu vou dizer para vocês que a diferença entre glândula mucosa, serosa e mista, tá? A glândula mucosa, ela tem secreção rica em glicoproteínas e água, a mucosa. E a serosa é secreção rica em proteínas e água. E a mista contém as duas, tá? Então a mucosa é a mais clarinha e a serosa já é a mais escura. Alguém tem alguma dúvida? Não fiquem, ó, vou dar uma dica para vocês na questão quando eu sei que vocês estão nervosos, como ela vai projetar nessa questão e outra, mas exatamente tudo que vocês viram em aula, sabe? Eu vi que tem gente que gravou, tem gente que tirou foto, então vai olhando, tentando classificar tudo que ela botou ali, o nome, ver que vocês lembram, ou alguma coisa, uma dica, ah, sei lá, essa cordonal, tipo, ah, forma de cordões, aí vocês já vão lembrar que é a glândula endócrina cordonal, a folicular, tipo, olhou para cá, já lembrou o nome direto, exatamente isso que ela vai pedir para vocês. Ela não vai pedir, tipo, muita coisa que não foi falado em aula, ou algo muito difícil para ver. Aqui nessa imagem aqui da célula caliciforme tá difícil para ver. Se no caso ela apontar direto para célula e não pedir tudo, o todo, na verdade. Se ela não pedir o todo, vocês apontar somente para célula, vocês vão dizer somente célula caliciforme. Mas se ela pegar e dizer, não, eu quero tudo, aí vocês vão dizer glândula exócrina unicelular, célula caliciforme, no caso, se ela pedir. Mas provavelmente não. Se ela pedir a célula caliciforme, ela vai apontar diretamente para a célula, como ela fez aqui nessa foto que eu tirei. Que nem esse daqui. Se ela pedir para vocês assim, ah, o que é isso todo aqui? Aí vocês olham, vocês recordam essa imagem aqui, vocês lembram de. Eu me recordo isso aqui de como se fosse, que ela sempre diz, dedos de luva, como foi você que disse para nós. E realmente é o que lembra. Aí você já sabe o nome, que é glândula exócrina tubular simples. Não fique olhando muito, querendo o resto, sabe? Foque somente naquilo que ela realmente está pedindo, para até mesmo vocês não se confundir. E aqui, quando vocês vê também, ó, vários buraquinhos, no caso, repetindo a mesma imagem, no caso, né? Aí vocês já sabem também que é eu gravar pelo menos assim. Que se repete aqui mais, várias vezes, então é a novelada. E a sebácea já é mais clarinha. A sebácea também já é mais preenchida. A glândula sebácea já é mais preenchida do que a glândula sudoripa. A glândula sudoripa tem a luz bem maior, eu usava isso para não me confundir. Aqui, então, da questão do ácido e do ducto também, já falei para vocês que as dicas para poder diferenciar um ao outro. E a glândula salivar mista, né, que aí mistura tudo. E aqui são as formas que elas podem aparecer. O ácido seroso, pode aparecer a pressão secretora mucosa num túbulo mucoso, ou pode aparecer a semilua, que é os dois. Se aparecer um desses daqui, você já sabe que o nome do tecido vai ser esse, tecido epitelial, glandular, exócrino tubular, acinário composto. Tem que colocar o nome completo. A prof. Isabel, ela gosta que especifique bem, que fale exatamente o nome completo, tá? Então, eu vou passar pro tecido adiposo, ou não, agora eu acho que é o NAO, que é o conjuntivo, né? Depois o adiposo. Sim, com o professor. Tá, se alguém tem alguma dúvida, por favor. Tá. Então, a minha parte é o conjuntivo. O conjuntivo ele é bem direto. A melhor maneira de identificar ele é justamente pelas fibras e porque ele tem essa aparência mais como se fosse líquida. Aqui, esse primeiro que a gente está vendo, ele é o frouxo. Peraí, Noah, deixa eu só colocar, só um minutinho, deixa eu trabalhar um pouquinho, deixa eu colocar no modo. Ai, eu não sou muito tecnológica, não, menino, espera um pouquinho. Quero colocar na tela cheia para eu conseguir ver vocês melhor, entendeu? Não consegui, não. Pode não, eu vou abrir aqui. Tá, desculpa, pode continuar. Sem problema.
como vocês conseguem ver aqui nessa imagem, tenta melhor, ele tem algumas células aqui no meio. E o que mais chama atenção é que parece que ele é um líquido, tipo, muito, muito diluído. Essa é uma das melhores maneiras de tu identificar o frouxo fora os fibroblastos. Todos esses pontinhos pretos aqui, 90% deles, na verdade, são fibroblastos, que são a parte que vai produzir toda a substância fundamental amorfa, que é uma das principais características do conjuntivo. Esse daqui, ele é o frouxo. O frouxo, ele tem muita menos fibra do que os outros. E tá aí, por exemplo, o chapecão dos outros, nós temos aqui, por exemplo, o não motelato. Não tem um ponçum dele, mas aqui vocês conseguem ver que, tipo, aqui, por exemplo, tem um feixe que tá indo pro lado. E tá aí aqui assim, já tem uma que tá indo para cima, pro lado aqui, ó. Tem uma vindo para cá, enquanto outra tá vindo aqui. Isso tá como se fosse um calço inteiro. Elas não estão indo realmente para algum lado específico, alguma coisa nata. Quem só foi ali, soltou e chocou elas. As fibras, estou falando das fibras, não é? Sim, sim. Ok. Essa, no caso, seria a frouxa? Não, perdão, não modelado? É um não motelato. O modelado tu mostrou antes, não foi? Sim. Ou não? O frouxo foi que eu mostrei antes. Eu vou mostrar o motelato depois desse. Então tem frouxo e não modelado e modelado. Sim. O não motelato, esse daqui, como eu tô mostrando, dá pra ver as fibras. Nesse estão bem mais juntas, só que tá pra ver que elas estão como se fosse um caos. Tipo, aqui tem bastante indo pro lado, e daí aqui tem umas pra cima, é sempre assim. E agora o motelato, se a gente for ver, ele parece um rio, porque tá tudo indo pro mesmo lado. É como se fosse só todos eles indo para a mesma direção, o que é bem, bem característico dele. E no motelato fica mais fácil de a gente conseguir ver os fibrócitos. O fibroplasto, ele é curtinho, ele é como se fosse, o núcleo dele é como se fosse um ovo, só que conforme ele vai perdendo atividade, ele fica bem fininho, parecendo um fio. Que tá aí é o que tá para ver aqui nessa imagem de volta, de baixo, os dois fibrócitos. Fora isso, especialmente o frouxo, ele pode ter algumas células. Que tem, no caso, normalmente são os que a professora pode pedir, são os fibroplasto, plasmócito e linfócito. Macrófago tem como achar? Tem, mas ele não é muito claro e a professora não vai pedir para vocês na prova, então vocês não precisam se preocupar muito. E desses que estão aqui nessa foto, está mostrando quais são aqui que estão aqui nessa imagem que está mostrando? Esses que estão com o P, eles são os plasmócitos. Se vocês prestarem atenção, tem um núcleo que ele não está totalmente decorado, tá para ver que tem um espacinho branco no núcleo e tem como se fosse uma bola um pouco mais clara na volta deles. Tipo um chapéuzinho assim. Sim, isso daí é o citoplasma deles. Enquanto os fibroplastos, eles são mais transparentes, tá para ver bem a célula alfal aqui. Aqui também, por mais que seja meio coisa, dá para ver tipo, que o formato dela é bem diferente, ela é bem mais espichata. E por último tem o linfócito. O linfócito tu só vê como se fosse o núcleo dele totalmente corado. Que são essas bolinhas pretas aqui, é o que mais tem nessa imagem, inclusive. Então ela só pede basicamente o plasmócito. Sim, o plasmócito, que é o do chapéu, o linfócito, que é esse que está bem marcado, e o fibroplasto, que é esse que é mais esticado. Perfeito. Lembrando para vocês que a professora ela nunca vai pecar algo mais ou menos, ela sempre peca com um canto que esteja bem claro. Então leve isso em consideração na prova. Ela não vai pecar algo que tenha como olhar e pensar talvez. Ela só aponta porque tá para ver muito bem que tá ali. Nauan, só te atrapalhar um pouquinho. Como é que, tipo, a prova, assim? Ela coloca um slide lá e ela dá quantos segundos, sei lá, quanto tempinho que ela dá pra gente escrever na prova, assim? Ela coloca lá no projetor, né? Ela pergunta quando todo mundo terminou. Ela vai colocar e daí ela vai dar um tempinho, depois ela pergunta e já segue. Mas é um tempo ela bom. Pergunta e a gente que tem que anotar, a gente não é resposta oral, não é?
Não. Você tem que anotar. É, o que tá vendo lá, né? Aí ela manda, na prova prática, ela coloca quantas imagens? A média, em média. Depende da prova, mas ela pergunta bastante coisa. Eu não tenho como te Uau. explicar, porque eu não lembro disso. Mas Se Tá. eu não me engano, eu acho que são umas 10 ou 8, não sei. eu ia Ma- falar, eu ia falar que é algum número entre 10 e 16. Ah, 16 não, não. É que depende, às vezes pode ter numa mesma projeção mais de uma pergunta. Sim, isso aí Entendi. também é outra coisa. Tem muitas vezes que ela não vai trocar a imagem para projetar com outra coisa. Então sempre tome cuidado. As É, imagens Ah, as imagens da Tânia estavam muito boas para simplificar isso. Porque as imagens dela já tem até a setinha da professora mostrando exatamente como ela vai fazer na prova. Ela vai apontar especificamente para a célula. as imagens de quem você falou? As exatamente imagens do isso que professor. o Nauan falou. Ela é exata, tipo, ela mostra ela bota assim a seta, eu quero que tá na seta. Então, As imagens que a posto Isabel somente que coloca, tá na né? seta. Sim. Isso. Perfeito. Uhum. O conjuntivo na prática é isso. São essas 3 células principais, né? E as Sim. fibras. E esses 3 tipos aqui. Também lembre-se um pouco das técnicas de pigmentação. Pois Isso é, daí é eu não lembro mais disso, cara. Ela falou, mas existe algum resumo disso, meninos? Tem, eu a coloquei no grupo. Tani, ela, Olha, gente, eu vou ler então. Não a tinha Pega o lido projeto ainda. aqui, Nauan, tu tem aí? Aí, pera, aqui, ó. Isso daqui, Ah, caramba, tá aqui com a gente, tá? Vocês colocaram tá aí no para grupo. todo mundo? sim, ela postou lá Beleza, no grupo. obrigada, eu vou olhar. Lembre-se de ter essas 3 colorações, ela pode perguntar sobre alguma delas ou sobre a própria hematoxilina e eosina. Ela pergunta no como que é sobre a hemotoxina, ela costuma perguntar o que Ela, cora e por ela, que vai, cora, não é? ela vai perguntar qual coloração utilizada, né, nessa lâmina. Qual coloração que cora isso? Então ela vai apontar bem direitinho como está aqui. Ela pode, que nem aí, ó, nem Nauan mostrou aí. Aqui, ó. Ela pode mostrar essa imagem e perguntar qual técnica foi usada. Aqui, ó. Aí, Tu deve estar conseguindo ver o meu mouse. Se tu prestar atenção, aqui, ó, tem a seta tela. Ela sempre está apontando especificamente o lugar que Cadê está seu corado. mouse? Ah, Aqui, tá. aqui Uau. embaixo ela está apontando bem direitinho no rosa. Aqui ela está apontando numa dessas fibras mais escura, que é a da prata. E aqui ela tá Hum, apontando para uma macrófago muito visível. Então ela sempre vai apontar especificamente onde vocês têm que olhar. ok. Hum, Uhum. tá. A minha parte foi isso. Depois disso eu tenho o que mesmo? eu acho que é eu de novo com esse da de poço. Ok. De que Alguém ficou com depois... dúvida, gente? Não, essa aqui é bem interessante, eu até gosto, apesar de ter, né, eu não estudei na prática, mas essa parte ela é bem interessante, sim, eu acho que dá para entender legal, assim, sabe? Eu tenho algum. Eu enviei ele no grupo, se entrar ali nas imagens, eu acho, em Tá, é que eu não tive tempo, documento. Dani, mas eu vou, mesmo em viagem, eu vou ter que amanhã me virar, que eu vou voltar para Rio Grande ou para Pelotas só na quinta, à tarde. Mas eu vou olhando dentro dos ônibus, dentro do aeroporto, e vou dando para olhar do que vocês Sim. botaram. Eu vou Aí ler o me que vocês chama no mandaram. WhatsApp. Às vezes eu posso demorar para responder, mas no momento eu Tá puder, bem, eu amor. respondo. Uhum, tá certinho, obrigada. Alguém tem alguma dúvida com o Nauan, tecido conjuntivo? Deixa eu Olhem as raciocinar. células, às vezes a prof pode perguntar sobre os plasmócitos, o linfócito é bem fechadinho, o plasmócito tem um chapéuzinho, se eu não me engano. Tem O plasmócito tem um chapéuzinho assim, tem um núcleo. Eu percebi que o linfócito ele também parece ter mais coradinho, você vê bastante, ele é redondinho. o linfócito é bem redondinho, parece muito o núcleo dele, né? E o É, fibroblasto, que é a célula nova, né? Que depois vai se tornar um fibrócito. E o fibrócito é fibrócito, bem fininho, parece um riozinho, igual o Nauan falou, né? o Parece um fibrócito já é riozinho. mais fininho, que é Ah, considerado uma célula velha, né? Porque a célula nova é o uhum, fibroblasto. perfeito. Sim, inclusive eu já ia mencionar isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem também pode ser até sobre a teórica, vocês podem me fazer e essa é uma dica que eu vou dar para vocês testichar e lembrem disso até para histologia 2. Todo nome que terminar em ócito é alguma célula que está com a atividade reduzida, ela só está se mantendo. Blasto
é o kuma que ela ainda tá produzindo muito, ainda tá na atividade. Ácido e ócito, entendi. É, Fibrácito, fibroblasto, Isso é aí que uma ela célula falou é bem ativa, né? interessante. Isso, é o fibroblasto. Blasto é nova, né? No caso, que tá É uma produzindo célula muito ativa, né? mais. Tá produzindo. Ah, entendi. Uhum. Legal. Sim, tá. Agora eu vou passar pra Tânia. Mais alguma coisa, não? Não. Mais isso. Qualquer Alguém outra tem dúvida, coisa, gente? não tem. Lembrem-se, eu estou aqui para isso. Vocês não estão incomodando. Olha, eu Até pergunto mesmo. Aqui, deixa eu... Pergunte, não fique com dúvida. Não, até Então, que com essa... vergonha, mandem depois que acabar a reunião, chame lá a gente no WhatsApp e a gente Tá. pode tentar ajudar vocês. inclusive intervalo mais. Se eu tivesse no lugar de vocês, eu tava perguntando tudo que eu pensasse. Ué, eu tô pessoa perguntando. Aqui, vou fazer outra pergunta, já que você deu oportunidade. Vocês vão falar do tecido cartilaginoso? Já falaram, né? Não. Não, cartilaginoso não. Acho que é o Eu, Gustavo, eu né? vou falar vai dele, eu vou falar. falar dele. Ah, Ok. tá. Então, vocês já falaram que você já me o vestimento. Lembra da antisopulê glandular, pelo menos? Calma, tua voz ficou horrível. Não deu pra entender. Olhar ruim. Eu acho que tu tá com problema de conexão. Cartilaginoso a gente não viu ainda. Vou ver o adiposo para nós passar pro cartilaginoso, né? Para não ficar muito tarde, que o pessoal Sim, acha que... Perfeito, bora, vamos. Então, segue em frente. Ó, Maua, alguém tem perguntou ali, pergunta no pode chat pra mostrar ti. fibras de tecido conjuntivo? Tá, deixa eu abrir aqui de novo. Vou pegar isso daqui mesmo. Eu não tenho como aumentar muito mais que isso a resolução, então vai ter que ver aqui mesmo. Mas se tu ver na imagem, aqui tem como se fosse meio que... como se fosse um citoplasma bem levemente corado, e ele é sempre como se fosse uma linha solta ali. São isso que são as fibras sempre que a professora menciona. Fibras? Aqui, roxo, não tá para ver direito. Por quê? Porque são muitas poucas fibras. Se tu vir agora aqui pro não motelato, isso tem que ser um monte de fibra bem junto uma da outra, então para ver bem melhor. E para mim o melhor para ver ainda sempre vai ser o motelato, que tu vê como se fosse realmente uma teia, um rio, qualquer coisa, tá? Para ver que é realmente um monte tudo indo na mesma direção. Inclusive isso daqui é um tentão, ó. Uhum. Dá para ver um monte de fibra, todas elas indo para a mesma direção. Claro, algumas daqui tem um rasguinho por causa da técnica que acaba acontecendo, mas elas estariam todas bem juntinhas, apertadas na mesma direção sempre. Ok. Mais alguma dúvida? Não, tu repetiu o que eu tinha dúvida mesmo. Então eu vou projetar o tecido adiposo pro Gustavo dar seguimento no Ok. cartilaginoso, tá? Pera. tá. Mayra, tu quis dizer as fibras de colágeno normal ou tu estava falando daquelas, das elásticas? Eu ia falar isso, acho que ela quis dizer os outros tipos de fibra. Tá. Tá. Um coração, um corante, aquelas. Que tem no caso essa daqui. Isso daqui é o melhor ponto para ver, mas peraí. Aqui também tem as mesmas. Deixa eu tomar uma tecidinha. Não. Aqui também não. Aqui. Essas daqui são as reticulares. Elas estão sempre para perceber que é, tipo, aqui tá a célula, o núcleo, consegue ver como se fosse umas coisas saindo dela e se conectando nas outras. Isso aí, fibras reticulares e tecido reticular é a mesma coisa, porque aí diz tecido reticular em cima, né? Nessa parte do livro. É que o tecido reticular ele é formado pelas células reticulares. Isso. Mas a professora vai perguntar o que que é isso? Eu vou falar que é o quê? E daí ela pode fazer todas as perguntas, mas eu acredito que no caso eu não estaria errado. Ela pode perguntar o que é isso ou qual tecido é esse.
Se ela te perguntar o que é isso, ela está sempre se referindo ao exatamente o que está na ponta da célula. Se ela te perguntar qual o tecido ela quer que tu tica, é o tecido tal. Aí, nesse caso que tá apontando pra ponta das células, é uma fibra reticular. E a Ahn, tela inteira Acho é que um não. tecido reticular. É é o uma, topo são núcleo? as células reticulares. Uma célula reticular seria. Pô, Sim. mas aí. A fibra ela apontaria aqui mais pro cantinho, alguma essas coisas. Exatamente, sim, sim. Uhum. Só lembrando novamente, a professora ela não vai só, por exemplo, vamos dizer que ela realmente aqui vai pegar e vai perguntar sobre a fibra. Ela não vai virar para vocês, apontar para a fibra e falar, tá, pronto, tá aqui. Ela vai virar, vai falar, eu quero que tá aqui, então ela vai apontar para ela. Eu não quero isso aqui, ó. Eu não quero isso, não quero isso aqui, eu quero isso aqui, ó. Essa parte. Ignora o resto. Não quero saber essa outra coisa aqui, ó. Eu quero saber isso. Parece ela mesma falando. Foi o que eu mais consegui lembrar a tela. É isso que Ela fala bem Nossa, isso. que linda! Vale tirar uma foto. As duas coisas mais marcantes da professora para mim. Então, ela perguntar o que é isso, é uma fibra reticular. Sim. É aquele mucoso ali, ela vai perguntar também. O do cordão umbilical. Esse mesmo. Ela mostrou, né? Tem a chance, mas eu não lembro realmente Ela perguntar. mostrou, né? Mas. Acho que não falou muito. Né? É. Eu acho mais difícil. Mas, por essas dúvidas. Inclusive ele tá para tu acabar percebendo bem mais, porque diferente do frouxo, ele tá bem mais cheio. Em alguns cantos tu sempre foi feito esfaceu. Como se fosse alguns lugares que não tem nada aqui, ó. São as coisas que diferenciam esse daqui do frouxo. Ele é mais corado e ele tem essas bolas brancas no meio. Mais alguma? A Cláudia perguntou no chat. Sim, ela tem chance de perguntar. Ela pode perguntar tanto sobre a eosina ou sobre alguma dessas daqui, que inclusive foi por isso que eu mostrei elas. Então, tem que olhar para ter esses nomes. E ela pode colocar uma dessas lâminas e ela vai perguntar para vocês. Qual a técnica de coloração usada nessa lâmina? Qual técnica foi utilizada aqui? Ela sempre especifica bem a pergunta dela, não tem como se confundir. Mais alguma? Ela pergunta qual a técnica, ela não pergunta por quê, não, ela só pergunta qual, né? Porque, por exemplo, A única que eu já vi ela perguntar o porquê foi sobre a hematoxilina e eosina. O resto, exatamente, porque não. é Ela ácida, não... né? Porque é ácida que ela ocorre ácido nucleico, por isso que ela ocorre bem os núcleos. Eu lembro muito que ela falou isso na sala de aula. Sim. Ok. E ela tem dificuldade para corar. O muco. Por quê? Não me lembro. Porque o muco é feito de polissacarídeos e ela não consegue corar polissacarídeos. Pelo que eu lembro para isso, 90% de chance. Mas eu não costumo ter muita certeza, felizmente. Mas alguma dúvida? Ok. Passei a tocha para Dani. Entendeu? Quem tem mais dúvida? Então eu vou passar pro Cida de Pouso. Peraí que eu vou abrir aqui. Tá aparecendo aí? Alguém me avisa. Ainda não. Tá aparecendo o campo carregando e agora tá num som muito pequeno. Tá. Eu vou aumentar aqui. Para carregar.
Então, o tecido adiposo foi o que a gente viu na última aula, né? Então, o tecido adiposo é dois. Existe o unilocular e o multilocular, tá? O unilocular é só uma gota de gordura bem grande, assim. Aqui nessa imagem tá ruim pra ver, mas foi que eu tirei foto lá da projeção dela, tá? São umas bolotas assim, bem grandes, o núcleo bem achatadinho, ó. Não dá nem pra ver quase o núcleo. De tão grandinha que ela é, o núcleo fica bem achatado. Aqui, então, peraí que eu vou pegar no livro de histologia, que fica melhor pra ver. Aqui, ó. Fica melhor pra ver pra vocês. Então, esse aqui é o unilocular, sabe? Só uma gota. Uma gota de gordura e o núcleo mal dá pra ver, que tá bem achatado. Agora eu vou pro multilocular. O multilocular a gente pode encontrar muitas mitocôndrias nela, né? Por isso que ele confere um aspecto marrom, porque precisa produzir muito TP. E ela é basicamente encontrado em animais que hibernam, né? Ela fala muito na questão do urso, também ela comenta na questão do recém-nascido, né? Do bebê, também por conta, né, da produção de energia, na questão do calor também, né? Da produção. Aí, então, elas são várias gotículas, sabe? Não é só uma grandona, é várias gotículas. E, normalmente, se não me engano, eu acho que é essa, que fica em torno dos órgãos, principalmente do timo. Quanto mais velha for a pessoa, mais se dispõe, né? Esse tipo de tecido em volta do timo, né? Então, normalmente, quando ela for projetar, ela vai mostrar, vai dar pra ser bem visto, assim, que a diferença do tecido adiposo unilocular e do multilocular. O multilocular é várias gotículas. Isso aqui foi uma foto que eu tirei lá, que ela tava mostrando pra vocês. Sei que tá um pouco de ruim pra ver essa. Vou mostrar ali no livro histológico, ver se tem alguma que eu consiga ver melhor, ó. Aqui dá pra ver um pouco melhor. E o núcleo é excêntrico, sabe? Ele não é tanto, não é na periferia, nem é no centro. Ele é excêntrico, assim. Dá pra ver melhor do que o do Esse, unilocular. o que você está apontando, esse que está apontando é o núcleo, é, Dani? Esse aqui é o núcleo, é excêntrico. Ele não é na periferia nem no centro. Ele é, fica assim, aqui, ó. Vou mostrar aqui nesse desenho. Fica Sim. assim. Esse aqui é o multilocular, porque tem várias gotículas. Não sei se você tem alguma dúvida nesse aqui. É, dá para perceber, ele não é tão gordinho quanto o outro. Aí ela vai perguntar, qual tipo de tecido adiposo que se encontra em animal que inverno? Qual tipo de tecido adiposo tem mais mitocôndria? Aí você sabe que é o multilocular, é o que tem várias gotículas. Alguém tem alguma dúvida? Esse até que não. Tá. Então aí eu vou passar pro Gustavo já para não ficar tão tarde. Eu sei que tem alguns que querem dar mais uma olhada, alguma coisa. Aí querem tirar dúvida também. Tá, eu vou deixar pra ti então, tá? Ok. Tá. Ok. Tecido cartilaginoso. Bom, a primeira coisa que é importante a gente lembrar de tecido cartilaginoso é que ele é avascular. Ou seja, ele não tem vaso sanguíneo. Se a cartilagem não tem vaso sanguíneo, ela precisa ser nutrida de uma forma alternativa, que vai ser através dessa camada mais rosa ao redor da cartilagem. Cartilagem é isso aqui, né? Essa camada externa aqui vai ser o pericôndrio. Deixa eu ver mais imagens que mostrem aqui. Aqui, ó. Aqui na ilustração tem aqui no meio essa parte mais lilás na cartilagem, na extremidade o pericôndrio. Aqui, ó. Aqui o pericôndrio. Aqui o pericôndrio. Pericôndrio. Pericôndrio, enfim. O pericôndrio vai aparecer em todas as cartilagens, menos nas articulares e na fibrosa. O pericôndrio é uma camada de tecido conjuntivo denso, modelado, com fibras colágenas do tipo 1. E ele é muito rico em vasos sanguíneos. Ele vai nutrir as células da cartilagem através do processo de difusão. No tecido, quer dizer, no pericôndrio vão existir as células condrogênicas, que eu não sei se tem alguma imagem demonstrando elas por aqui. Tem, deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Tem nas ilustrações, né?
Acho que eu não vou ter como mostrar, mas vocês vão notar na lâmina que vai ter alguma coisa destacada. Aqui. Talvez esses feixes aqui, ó. Aqui, ó. Esses feixes mais finos teriam os fibroblastos. Sim, o pericôndrio, como ele é conjuntivo, ele tem fibroblasto também. Essas daqui um pouco mais grossas vão ser as células condrogênicas. As células condrogênicas vão dar origem aos condroblastos, que vão ser essas células já dentro da cartilagem, numa coloração lilás, que vão, por sua vez, dar origem a toda a matriz da cartilagem. Depois que um condroblasto amadurece, ele vai entrar, vai se aprisionar dentro da sua própria matriz. E vai se tornar isso aqui onde está o meu mouse. Isso aqui vai ser chamado de condrócito. O condrócito é nada mais, nada menos do que um condroblasto amadurecido. E ele vai ficar dentro de uma coisinha que a gente vai chamar de lacuna, que é basicamente um espaço onde... um espaço dentro da sua matriz em que o condroblasto amadurecido vai ficar aprisionado. Bom, vamos diferenciar então os 3 tipos de cartilagem. Primeiramente, essa imagem que eu apresentei para vocês é a cartilagem mais comum existente no corpo, que é a cartilagem hialina. Ela não vai ter nada de muito especial, é mais fácil falar o que ela não tem do que o que ela tem, porque quando a gente compara a hialina com a elástica, a gente percebe que a elástica ela é bem menos limpa na sua matriz. Ela vai ter esses feixes escuros aqui ao redor dos condrócitos, das lacunas, que vão ter as fibras elásticas. É importante ressaltar que todas as cartilagens vão ser coradas com hematoxilina e eosina. Porém, a cartilagem elástica ela vai ter uma coloração muitas vezes especial para poder destacar as fibras elásticas. E logo abaixo, a gente vai ter a fibrose. Uma característica bem especial da fibrose é que ela não contém pericôndrio revestindo ela. Não contém. Deixa eu ver no livro aqui as imagens. Ó, aqui vou mostrar uma imagem real da elástica antes. Vamos comparar com a hialina. Percebam que a hialina, a gente vai ter aqui a matriz bem limpa e os condrócitos no meio. Aqui as lacunas, essas células são os condrócitos. Enquanto que na elástica é uma coisa um pouco mais poluída. A gente vai ter aqui as lacunas, os condrócitos e esses feixes escuros, que vão ser as fibras elásticas. E aqui o pericôndrio, aquela camada de conjuntivo que nutre a cartilagem através da difusão. Na fibrosa, não vai existir o pericôndrio, ela vai ser nutrida pelo próprio tecido conjuntivo que fica ao seu redor, e ela vai ter os condrócitos mais enfileirados. Ó. Percebam que nas outras é algo mais bagunçado, na fibrose eles vão ser mais enfileirados, que vão ter e esse enfileiramento vai ser responsável por conceder para a cartilagem fibrosa a sua principal característica, que é a sua resistência. É meio intuitivo que a cartilagem elástica é a mais maleável, pelo seu nome, né? Enquanto que a fibrosa vai ser a mais resistente. Bom, vamos conversar então sobre onde a gente pode encontrar cada cartilagem. A cartilagem hialina, como eu comentei, é a mais presente no corpo. Ela vai ser encontrada em vários lugares, mas o principal vai ser a traqueia. Se a professora perguntar algo sobre uma parte do corpo que tem cartilagem hialina, é bem provável que ela pergunte da traqueia. Mas ela aparece também nas costelas, permitindo a respiração. A elástica vai ser encontrada em locais que precisam de mais maleabilidade, como por exemplo a parte externa da orelha e a epiglote. Enquanto que a fibrosa, ela tem uma resistência muito grande, principalmente à compressão. Então ela vai estar presente em locais que estão constantemente sendo esmagados, apertados, como por exemplo a articulação do joelho, os discos intervertebrais e a sínfise púbica. Bom, uma coisa que é interessante comentar é que caso exista mais de um condrócito, deixa eu ver se eu acho uma imagem disso, mais de um condrócito, aqui ó, mais de um condrócito, aqui tem 2, dentro de uma mesma lacuna, vai ser chamado de grupo isógeno. O grupo isógeno não é nada muito especial, nada muito complexo de explicar, é só mais de um condrócito dividindo um espaço, ok? Sobre a matriz, vamos ter 2 tipos, a interterritorial e a territorial. Deixa eu ver aqui minhas anotações. Ok. A matriz que Oi. eu chamo, a matriz que eu chamo é a matriz hialina, a matriz. O que é Assim, ó. Matriz Tô me lembrando agora a matriz. Então, matriz é tudo isso aqui lá que a gente está vendo, ó. Aqui a gente tem o pericôndrio, aqui as células, que podem ser, aqui os condroblastos, né? Aqui os condrócitos, e aqui essa substância lilás, entre uma célula e outra, vai ser a matriz, que vai ser o colágeno, né?
No caso, a hialina, isso aqui eu acho que não é importante decorar, mas só para desencargo de consciência mesmo. A cartilagem hialina e a elástica vão ter colágeno tipo 2, enquanto que a fibrosa vai ter colágeno tipo 1, ok? Mas, assim, matriz é tudo isso aqui, ó, é o que está ao redor das células, ok? Ok. Bem, a matriz territorial vai ser essa que fica bem ao redor das lacunas. Não é muito fácil de visualizar ela, é mais fácil apenas mentalizar que as lacunas são revestidas por uma coisa chamada matriz territorial. Enquanto que esse espaço entre uma lacuna e outra vai ser a matriz interterritorial, ok? Bem, a matriz territorial que reveste as lacunas vai ser rica em substância fundamental amorfa e vai ter pouca fibra colágena, enquanto que a interterritorial é o contrário, ela vai ter muita fibra elástica. Deixa eu ver se eu acho uma imagem que destaca de alguma forma as matrizes. Eu achei um pouco confuso, assim. É que é uma coisa difícil de se visualizar realmente. É mais fácil apenas mentalizar. É, parece que o livro infelizmente não fornece esse tipo de informação. Feixe. Matriz interterritorial, vai destacar só interterritorial porque ela é mais fácil de ser notada. Aqui, MT. Na ilustração aparece. Aqui aparece aqui, ó. Aqui a gente... Tá, primeiramente, Lutivalma, a senhora entendeu o que é uma lacuna? Sim, Ok, então, a gente vai ter que mentalizar que a matriz territorial é como se fosse a casca de um ovo. Ela vai sempre revestir ok. a sua lacuna, ok? Ela é bem difícil. Quando ela for visualizada, ela vai ser visualizada como uma sombra, sabe? Ela realmente é uma substância bem difícil de ser notada. Enquanto que a Uhum. interterritorial é a que vai separar uma lacuna de outra, ó. Aqui a gente vai ter... Ok. Bom, aqui a gente vai ter talvez aqui vai ter um condrócito, aqui outro. Entre um e outro a gente vai ter a interterritorial, ok? Ok. Uhum. Bem, cartilaginoso é bem curto, bem simples. É importante a gente sempre lembrar o que é o pericôndrio. Importante saber reconhecer as 3 células do cartilaginoso, que vai ser as condrogênicas, os condroblastos e os condrócitos. E saber diferenciar a hialina da elástica da fibrosa. A fibrosa, lembrando, ela não tem pericôndrio, é nutrida pelo próprio tecido conjuntivo ao seu redor. E as cartilagens das articulações também não vão ter pericôndrio, elas vão ser nutridas pelo líquido sinovial, ok? Bom, e de pericôndrio, a princípio era isso que eu tinha para dizer. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho, Gustavo, eu fiquei na dúvida lá no começo, lá, estou sem mouse. Ah, tá, Desculpa, travou o teu que áudio. a cartilagem, ela não tem. A Tá me cartilagem o quê? escutando agora que o meu celular tá bem ruim. Tô te escutando, tô te A escutando. cartilagem, ela não tem ela não é vascularizada. Exatamente. E ela recebe nutriente através do pericôndrio, é isso? Exatamente. De onde ela tá? É como se fosse o tecido de revestimento também, ele não tem, ele é vascular. Só que ele está sob a camada basal. Eu posso fazer essa comparação também na minha mente, só para Claro, eu. claro. É, É exatamente a então, mesma coisa. que também lá não tem. O epitélio Só que também. nutre, no caso, O quê? é. Sim, o epitélio ele também Quem não é nutre, no vascularizado. caso, exatamente, ele está sob a camada basal, é por difusão também, né? Difusão, difusão. Aqui Ok. essa imagem mostra perfeitamente, ó. Essa substância mais Essa. lilar é a cartilagem hialina. Essa daqui é uma densa camada de conjuntivo modelado, que vai transmitir os nutrientes para a cartilagem através da difusão. É assim como no revestimento. Ótimo exemplo. Perfeito. Uhum. Ótimo. Essa imagem aqui, ó, eu acho interessante porque ela mostra uma cartilagem uma do lado da outra, ó. A gente percebe que as duas primeiras vão ter o pericôndrio, né? A terceira não. Se bem que essa imagem tá cortada, né? Então não daria pra ver pericôndrio mesmo se tivesse, mas... É. Enfim. Na imagem 1, a gente percebe que entre os condrócitos a gente vai ter uma matriz bem limpa. Enquanto que na segunda ela vai estar mais poluída com esses feixes escuros, que seriam as fibras Uhum. elásticas. É importante lembrar que a única diferença, única, entre a hialina e a elástica é a presença de fibras elásticas. De resto, elas são idênticas. É somente isso que diferencia uma da outra. Já a fibrosa vai ser um pouco mais diferente, porque ela não vai ter o pericôndrio, e os condrócitos dela vão formar esses enfileiramentos aqui, ó.
Como é que ela é nutrida, então? Ela não tem pericôndrio para nutrir, ela é nutrida como? Porque ela vai ter tecido conjuntivo ao seu redor também. Não é exatamente um tecido conjuntivo especializado como o pericôndrio, mas ela ainda vai ter um tecido conjuntivo perto dela. Um restinho ainda, né? Ok. Exatamente. Sei lá. Não. Tudo bem. Mais alguma pergunta? Eu acho que não, sabe? Não? Não. Ok, então acho que eu posso terminar por aqui. Mas em dúvida, eu esqueci de falar para vocês a respeito do tecido adiposo, que ele não é curado com HE, por conta de que antes de botar na lâmina, ele passa por um processo, né, que é dissolvida a gordura, né, que é o Schloll, que é um procedimento que é um solvente, que é um Schloll que dissolve toda a gordura. É por isso que ele não é curado com HE, tá? É bom vocês lembrarem também do hematoxilina e eosina, que é a hematoxilina, que é o que cora, né, as lâminas para nós conseguir ver, que por isso que tem rosa, azul. A hematoxilina, ela cora estruturas ácidas, tá? Como o núcleo. E a eosina cora estruturas com proteínas. Aí, no caso, que é a rosa. Essa professora sempre fala, né? A Valma até comentou aqui, ó. Pois é, então, exatamente. Eu só comentei a primeira que eu não tinha feito essa divisão que tu colocou agora. Então, a hematoxina, é HE, né? Isso, Hematoxina HI. e eosina. Hematoxilina e eosina. A hematoxilina, ela cora mais o núcleo. Isso. É que é mais roxinho. Qual das duas que é mais roxinha, Dani? Mais escurinha. Qual que é rosa, sei lá, qual das duas? A hematoxilina, se não me engano, acho que é mais escurinha. Acho Mais que é escurinha, isso. E aí, sim, que cora núcleo, isso, que é a ácida. A eosina cora mais o que tu falou? Agora que isso aí, a parte eu não sabia, não. Eu não lembrava, não. ela cora, eu acho, mais coisa questão com proteína. Ah, ótimo. Proteína? Isso. Eu acho que cora mais o citoplasma por ali. Eosina Ah, cora o tá. Ah, citoplasma. sim. Tá, é bom, O bom lembrar desse núcleo e o conceito. citoplasma, né? Que a gente mais enxerga. Perfeito, Então é bom tá vocês bom. ver as diferenças dessas técnicas, tá? De eosina, hematoxilina, mas como a gente, eu, o Gustavo e o Nagô também, a gente é estudante que tem vocês, então tem coisas que talvez a gente possa falar que não é. É que a gente se baseou também nos livros, tem coisa ali no livro também que não é certo. Por isso que a prof falou. A prof falou, frisa bem para eles estudarem para os materiais que eu forneci para eles. Então, olha os slides que ela deu para vocês. Se tiverem alguma dúvida também, se não for muita coisa, vocês podem consultar com ela antes de começar. De começar ali a prova, no caso, né? Não seja, não leve muita coisa, só pequenas dúvidas, assim, fiquei com dúvida nisso, assim, ela tira meio que rapidinho ali. Mas procurem ali no material que ela mandou para vocês. Se tiverem alguma dúvida, pode chamar eu. Qualquer coisa, se eu não souber responder vocês, eu vou entrar em contato com ela e aí passo a informação para vocês. Eu não vou passar o WhatsApp dela porque ela não gosta. Ela não Não, gosta. não é legal. Tem vocês. Dani, então, ela mandou aquele monte. É bom estudar para aqueles slides que ela mandou, apesar de ser tá miniatura. Eu tenho dificuldade de ler, mas eu vou ter que aumentar ó, na tela. Ela falou para mim que eu e a Carol nós estávamos olhando na monitoria e a gente viu que tinha um erro ali no livro, né? Eu fiquei, mas não pode, esse livro não pode estar errado, e realmente estava. E Não é, aí a vou ver prof os falou, slides dela, né? ela disse, não se baseia Perfeito. muito assim, nos materiais de fora. Ela disse que precisa para eles olharem mais o material que eu dei para eles. Então é Ótimo. isso, tá? Vocês olhem aí as imagens também que eu tirei foto lá para vocês, que as gurias também enviaram ali no grupo, que é basicamente tudo que vocês viram que ela vai passar de novo para vocês. Uhum. Dani, uma pergunta em relação à prova. Começa às 8 mesmo da manhã, né? Do laboratório. Isso, não esqueçam levem o jaleco de vocês. Eu tô de viagem. A primeira coisa que eu botei na minha mala foi o jaleco. Como é que não ia ter como, né? Eu botei, tô com jaleco. Outra coisa, Dani, então a prova é. Aí logo depois ela dá um intervalo para depois a gente ir para teórico. Ah, não tem intervalo, não. Ou tem? Tem um intervalinho em pouca coisa, e depois vocês já vão direto para outra. Para teórica, né? Ok. Isso. A teórica são quantas questões, mais ou menos, Dani? Não. Pior que eu não. Tá, então, mas é mais. Bom, agora, segunda pergunta. É mais discursivo ou tem múltipla escolha? Como é que é? Como é que é o. Eu acho que é mais de múltipla escolha, se não me engano. Não, o Gustavo aí fala. O Gustavo foi o último agora. É que eu não, eu sou mais velho. No Não. meu semestre era uma média de 15 questões, tanto teórica quanto prática, e era 100% de marcar. As duas provas também. Tá, então é 15 teórica e 15 prática. São Por 15 e aí. 15, no caso. Por aí. Ok. É uma Tá, média.
Mas é o esperado pela quantidade de lâmina. Só que eu tava. Ok. Tá. Só que, já que eu comecei raciocínio, mas nada a ver com a aula, não, mas ela deu basicamente. Tá, não. Tem muito conteúdo para segundas provas, né? Ela deu menos da metade. Ela deu quase a metade, não é? Eu não sei. Eu acho que ela deu exatamente metade. Falta pra vocês verem ainda ósseo, sanguíneo, muscular e nervoso. Vocês viram 5 até Cara. Ô, agora. Faltam 4. Gustavo, Oi. a gente perguntou pra ela na última aula e ela disse que a prova ia ser bem mista, assim. Mista. Ela falou que ia ser múltipla Eu ouvi ela escolha dizendo dissertativa. Eu vi ela dizendo também na aula que ela ia fazer um pouco de cada. Aí eu não sei. Eu acho que ela ia fazer dissertativa a prática. E aí Eu acho que eu lembro dela falando isso. o resto objetiva. Eu acho Sim. que a teórica vai ser toda objetiva, mas a gente perguntou da prática, né? Porque a gente não sabia. Aí, pelo que eu entendi, vai ser meio mesclada, assim. Sim. Beleza. Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvida, não pode chamar eu, Gustavo, não, qualquer um. E não fique com dúvidas, tá? E olha as imagens para não se confundir no momento ali. Agora tudo certo. Vou aproveitar tudo certo. Vou aproveitar que tá todo mundo no ar, assim, todo mundo ouvindo. Olha, eu estou muito feliz. Eu sempre falo para meus colegas de trabalho. É o elogio que eu tenho para fazer para vocês. Eu sou de uma geração que eu sou quase avó de vocês. Eu fiz faculdade uma vez, eu até falo, eu troco essa ideia com a professora Isabel. Assim, a gente não tinha tanto acesso ao que vocês têm hoje. Fico feliz por saber que vocês compartilham tanta clareza para a gente. Assim, já estudei histologia, mas vocês não eram nem nascidos, então eu precisava clarear novamente a minha mente. Mas assim, eu sou muito grata por estar nessa turma, sabe? Vocês são realmente garotos incríveis, então estão de parabéns. Eu estou muito feliz mesmo. Eu aprendo muito quando vocês dão uma explicação. Acho que vocês estão mais perto da gente, eu fico mais à vontade. Para dizer a verdade, eu tenho pouquíssimo tempo para estudar, mas o que vocês me falam fica na minha mente e eu consigo desenvolver tranquilo, assim, sem nenhuma dificuldade. Muito obrigada mesmo, tá? Toda a turma está de parabéns. Muito obrigada. Alguém me ouviu? Calma, gente, A gente ficou batendo palminha aqui nos emojis. Palminha aqui embaixo. Eu achei que vocês iam falar, cara, eu falei alguma coisa absurda. Claro que não. Muito obrigado. De nada. Pois não, de nada. Muito obrigada. Fico Tá, feliz de ter ajudado tá. vocês. Então, gente, não fique Tá. com vergonha. Pode me chamar, não me importa que me chame. Às vezes eu demoro, porque eu sou ruim mesmo para responder no WhatsApp, eu sou péssima. Mas eu vou estar ali, tentar ficar mais atenta possível ali. E é isso. Tá bem, obrigada, tá? Até qualquer dúvida eu falo para vocês antes, mas a gente se encontra na sexta. Também, então. Claro. Tchau, tchau. Tá, obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais, pessoal. Até.